Esse é o tipo de vídeo que você vai começar a ouvir e vai pensar: por que que eu preciso saber disso? Mas, se você não tem uma consultoria especializada para acompanhar a abertura da sua clínica, você vai precisar saber disso, sim, porque alguém tem que vistoriar e cobrar isso. Bem-vindo ao vídeo 17 da série 40 dias para abrir sua clínica médica. E no vídeo de hoje você vai entender sobre como deve ser estruturado, como deve ser montado a sua área de esterilização. Não é uma área obrigatória para todo tipo de consultório. Então, lá no início dessa série, você entendeu que se você tem um ambiente restrito a consultas, que não faz procedimentos, que não tem nada invasivo, que não tem materiais que você vai precisar esterilizar ali diariamente, como exames de endoscopia, como alguns exames de ultrassom, então você não vai se enquadrar nessa conversa de hoje. Porém, se a sua clínica realiza esse tipo de procedimento, você vai precisar ter esse local. E se você tem um bom profissional do seu lado, você não vai ter dor de cabeça para montá-lo. Mas se você não tem, você vai ter que ser a pessoa que vai vistoriar isso. Então, você precisa aprender o que tem nesse vídeo. A sala de esterilização, ela tem uma lógica. Primeiro de tudo, ela não pode ser um ambiente que se comunica com o trânsito do paciente. O que é isso? O paciente está na recepção, ele vai para o consultório, ele não pode passar ali pelo movimento da sala de esterilização. Então, essa sala de esterilização, ela tem que estar em um ambiente mais afastado da clínica, geralmente ali no final, onde o paciente não transita. Às vezes, essa sala, ela vai estar totalmente conectada ao ambiente do procedimento, mas ainda assim tem regra para isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é muito caso a caso de qual é o procedimento que vai ser feito, se é algum tipo de mini cirurgia, qual é o equipamento que está sendo utilizado, o que vai ser esterilizado, mas o importante é, o paciente ele não pode se comunicar com essa área, então de forma alguma ele pode passar por dentro dela, ou ela está ali do lado de um banheiro que o paciente vai utilizar, então ela tem que ser realmente reservada aos profissionais da saúde, os técnicos que estão ali dentro trabalhando dentro desse ambiente. A sala de esterilização ela tem uma lógica no seu planejamento. Ela começa pela área suja e vai para a área limpa. Gabriela, o que significa isso? Significa que você entra com o material, com o equipamento que vai ser higienizado e depois, em um ambiente separado, você leva para de fato ali o autoclave, o material de esterilização, a incubadora, o que tiver necessário ali dentro para o tipo de equipamento que você está esterilizando, o tipo de material. Então, em hipótese alguma, você vai reverter isso, porque isso não passa pela vigilância sanitária. Então, a área que você tem contato ali, inicial desse ambiente não é a área que está ali, a parte já de que fica as coisas depois de limpas. Você entra, começa pela área suja e vai pela área limpa. Parece uma coisa assim muito complicada, mas não. Você precisa apenas saber que tem que ser dessa forma para poder, de fato, entender quando estiver sendo montado ali na sua clínica se essa orientação está sendo cumprida para, de repente, você não ter que quebrar uma parede ou trocar essa estrutura totalmente de lugar dentro da sua clínica. Então, isso é um detalhe visto pela vigilância sanitária, porque é uma área de muita contaminação. Então, se é um instrumento que você vai utilizar ali para fazer um exame, se vai ter invasivo, imagina uma endoscopia, uma colonoscopia, que acontecem dentro de clínicas, né, que têm autorização para isso, não é só em ambiente hospitalar. Então, imagine ali a quantidade de contaminação que esse ambiente tem. Então, por isso que o paciente ele não transita, ele não passa por esse ambiente. Tem que ter muito cuidado. E falando em cuidados, existem protocolos. Quando eu falei do alvará sanitário, eu expliquei que a vigilância sanitária ela ia exigir os POPs, ou seja, os procedimentos operacionais padrão. E geralmente são das atividades comuns, de marcação de consulta, de higienização de mão, de descarte de lixo, de tudo que acontece dentro da sua clínica. Mas para todos os procedimentos que você faz, principalmente esses de esterilização, é muito importante que você tenha um protocolo e não é só para cumprir a exigência da vigilância sanitária, é para de fato garantir a segurança do seu paciente e também dos seus colaboradores que vão estar ali em contato com esse material contaminado. Então, digo e repito: a área da saúde é uma área muito regulamentada. Tudo tem regra, tudo tem orientação, mas também tem um sentido, que é justamente resguardar essa segurança física, né? Evitar essa contaminação biológica dentro desses ambientes, principalmente que realizam esses procedimentos de maior complexidade.
E mais um detalhe aqui sobre uma área que nós já conversamos, o depósito de material de limpeza. Além de você ter que tê-lo separado, ter identificação ali do armário de produtos, você precisa separar ele do local que você reserva os medicamentos, os instrumentos, os insumos que você utiliza. Então, é um depósito de material de limpeza. Se você precisa desse depósito para outros equipamentos, para medicamentos, para substâncias, isso tem que estar em um local separado. Inclusive, se são medicamentos que são refrigerados, você vai precisar de uma geladeira que tenha ali o controle de temperatura. Tudo isso também é exigido pela Anvisa. Não pode ser subestimado, até porque você precisa ter, de fato, um cuidado com todas essas substâncias. E dentro desse depósito de material de limpeza, eu não vou entregar uma regra pronta, porque precisa ser analisado o tamanho da sua clínica, os procedimentos que vão acontecer lá dentro, para dizer se é obrigatório ou não ali ter um tanque com água corrente para ser utilizado. Então, sim, também tem regra para isso, mas isso de fato precisa ser analisado caso a caso, por isso a importância de uma consultoria em regularização sanitária. E falando em substâncias, eu já vou dar um spoiler aqui, porque nessa série eu vou abrir um vídeo extra para falar com clínicas que estão nessa fase de abertura e que pretendem realizar tratamento com dizerpatida. Então, essa conversa toda de manutenção de temperatura, de guarda de medicamento, de substâncias, você vai entender, vai fazer muito sentido. Então, não perde a continuidade dessa série.